Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha e esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Hoje eu vou falar sobre 5 mitos alemães, exatamente, sobre 5 coisas que as pessoas falam simplesmente por falar, sem nenhuma fundamentação, e quando você chega aqui na Alemanha você descobre que não funciona exatamente assim. Hoje eu tô aqui fazendo a propaganda, né? Totalmente aqui Alemanha, camisa do Bayern de Munique, que minha mãe comprou há 20 anos atrás para mim quando ela veio aqui na Alemanha. E tomando uma cerveja Paulânia, porque agora eu resolvi investir numa luz ali e tá um calor do caramba aqui. Bom, vamos lá. Primeiro mito que todo mundo fala sobre os alemães. Alemão é tudo loiro. Falar que alemão é tudo loiro é praticamente igual falar que brasileiro é tudo índio. Existe uma predominância de pessoas loiras, claro, mas não é nada tão diferente do que a gente já tem no Brasil. Quer ver loira do olho azul? Vai para Curitiba, vai para Santa Catarina, vai para o Rio Grande do Sul. É só ir para o sul do Brasil que vocês encontram as mulheres exatamente parecidas ou um pouco iguais. Enfim. Bom, eu acho que esse foi um estereótipo criado na década de 30, 40, quando, né, os nazistas subiram ao poder e vinham com aquele papo de raça ariana, de loiras, não sei o quê. Mas hoje em dia não é assim mais que funciona, inclusive... posso afirmar claramente que vejo muitos negros, né, vejo orientais, vejo o pessoal do Oriente Médio, né, que está ocorrendo uma imigração muito grande nesse momento agora aqui na Alemanha. Então, assim, de um modo geral, a sociedade alemã está se tornando uma sociedade assim como a nossa, uma sociedade mestiça, uma sociedade miscigenada, uma sociedade onde você vê casais heterogêneos, brancos com negros, asiáticos com loiros, enfim. Então eu acho que isso se torna cada vez um mito maior dizer que na Alemanha todo mundo é loiro. Isso não é verdade. Um fato curioso a respeito disso, que eu até quero dividir com vocês, a minha namorada é alemã, coincidentemente a minha namorada é loira dos olhos azuis, e ela estava me visitando no Brasil e a gente foi um dia na Feira de São Cristóvão. Então eu queria levar ela e os pais dela para conhecer alguma coisa diferente, bem diferente inclusive, né? E levei eles lá na vulgo Feira dos Paraíbas, né? Feira de São Cristóvão. E eu passeando de mão dada com ela, de repente um cara lá que trabalhava lá olhou pra gente e disse: "Nossa, loira assim, dos olhos azuis, só pode ser alemã." Eu comecei a rir, ela não entendeu nada, mas enfim, ficou aí mais uma vez marcado essa questão do estereótipo que as pessoas acham que todo mundo que nasce na Alemanha é loiro dos olhos azuis, né? Não é bem assim que funciona. Bom, mito número 2. Alemães são muito sérios e só falam gritando. Essa eu também não sei porque que as pessoas insistem em multiplicar essa informação, dizendo que eles são sérios, que eles são sisudos, né? Que tem aquela coisa... Pessoal, não é nada assim. Inclusive no meu ambiente de trabalho posso dizer que tem uns caras lá que falam tanta besteira, que zoam tanto, contam tanta piada, que eles conseguem exceder os brasileiros mais piadistas que eu já conheci na minha vida. Impressionante. Então assim, o alemão realmente, o idioma tem essa impressão, né, de ser violento, de ser agressivo, digamos assim, mas depois que você aprende, depois que você entende algumas palavras, inclusive você até percebe que as pessoas falam baixo, falam calmamente, não gritam muito igual a gente, né? Nós somos um povo geralmente mais espalhafatoso, a gente fala gritando, a gente fala gesticulando bastante, então geralmente alguns alemães eles têm uma postura um pouco mais, né, retraída, aquela coisa assim. Mas nada depois que você converse, que você conheça e tudo, que você não vai perceber que praticamente eles são igual a gente e não tem essa coisa, né, de serem exatamente bravos, mal-humorados, como as pessoas dizem. Então, isso aí também em relação aos alemães, eu posso dizer que é um mito. Claro que, assim como em qualquer lugar, existem pessoas que são muito sérias, as pessoas que são muito bobas, as pessoas que fazem piada, as pessoas que não gostam de piada, enfim, tem de tudo aqui também. Próximo mito. Alemães só comem carne de porco e bebem cerveja. Essa eu até rio porque eu já ouvi essa milhões de vezes. O pessoal no Brasil sempre falava isso antes de eu me mudar para cá. Pessoal, isso é cultural, isso é tradicional, mas isso não é corriqueiro, isso não é cotidiano.
né? Assim como a gente não bebe Skol todo dia ou não bebe caipirinha todo dia, né? E não come feijoada todo dia. Então, assim, aqui na Alemanha é a mesma coisa. Isso faz parte da tradição, realmente as cervejas são muito boas, né? Tá aqui a Paulana que não me deixa mentir, são baratas, mas em dias normais, em dias de trabalho, inclusive eu já li alguns artigos falando que em algumas regiões da Alemanha as pessoas tomam cerveja e comem linguiça, né, a Wurst, no café da manhã. Bom, pelo menos o pessoal que trabalha comigo, eu andei perguntando, andei pesquisando, as pessoas não fazem isso, até mesmo porque elas vão dirigir, elas vão para o trabalho, elas vão exercer uma vida normal, então não tem como você acordar e no café da manhã tomar uma cerveja, né, comer uma salsicha de porco e ir trabalhar. Não faz muito sentido. É claro que também, pelo lado da tradição, como isso deve ter acontecido no passado, pode ser que aconteça em algumas pequenas cidades, isso se cria um mito e as pessoas falam isso como se fosse uma coisa cotidiana. Não é verdade. Valeu? Próximo mito. Alemães são frios e sem coração. Pessoal, eu não sei sinceramente de onde veio isso. Quem me acompanha, vê os meus canais, vê os meus vídeos, sabe um pouco da minha vida e tal, sabe que eu morei 7 anos em Curitiba. E Curitiba, em comparação com o resto do Brasil, é considerado como se fosse uma Europa, né? As pessoas, né, a pessoa até brinca, as pessoas não dão bom dia no elevador, as pessoas não se falam, as pessoas são mal-humoradas, né? E devido até um pouco ao clima ser frio. Eu tenho pouco tempo aqui, posso dizer em torno de 7 meses, mas posso dizer que as pessoas são bem humoradas. É claro, tem as pessoas que são ranzinzas, tem as pessoas que, né, são sem coração, mas no geral as pessoas são muito educadas, as pessoas demonstram afeto, né? Você vê pessoas se beijando na rua, casais, você vê afeto entre as pessoas, você vê afeto entre amigos, amigas, né? Então eu acho que isso aí também é uma lenda de acordo, né, é um generalismo de acordo com algumas poucas situações. Eu presenciei, vivenciei situações onde as pessoas eram frias, onde as pessoas eram, né, mais calorosas. Inclusive, quando eu me mudei aqui para a Alemanha, um fato muito curioso que até me surpreendeu, a família da minha namorada simplesmente fez uma festa de boas-vindas para mim, uma festa surpresa. Então, chamaram amigos, chamaram parentes, chamaram familiares, pessoas que eu já conhecia, e simplesmente quando eu cheguei estava lá, tipo, as pessoas, todo mundo lá, com cerveja, com bebida, com bolo, com comida, e, né? E fizeram uma festa surpresa para mim. Então, quer recepção mais calorosa do que essa? Então, eu não, sinceramente, da minha parte, pela minha experiência pessoal, eu posso dizer que isso também pode ser um mito, né? Pode ter pessoas que sejam assim, um pouco mais frias, né? Que tenham um relacionamento mais distante com as pessoas, né? E pessoas que são extremamente calorosas. Então, posso dizer que isso existe em qualquer lugar. Valeu? Mais uma. Último tópico sobre os mitos sobre os alemães. Esse vai gerar polêmica, vai dar barulho. Vou até tomar um gole aqui, que vai ser foda. Os alemães são todos racistas e nazistas. Pessoal, tudo bem, vai. Vamos confessar, vamos admitir que houve um problema no passado, há mais ou menos 80 anos atrás, diga-se de passagem. E até hoje as pessoas falam isso, até hoje as pessoas comentam isso, né? As pessoas de fora do país. Até hoje isso ainda é um tabu, uma lenda, um mito, né? Uma coisa, né, que cria ainda polêmicas quando se fala em morar, em viver na Alemanha. A questão é, eu posso dizer o seguinte, até agora, nos meus 7 meses aqui na Alemanha, eu sofri menos racismo, aliás, nenhum racismo comparado ao Brasil, que é um país miscigenado, mestiço, ai, mulatas, ai, não sei o que, não sei o que. Então, assim, aqui na Alemanha, pelo fato de ter acontecido o que aconteceu, as pessoas realmente têm uma consciência de que elas não querem repetir no presente, no futuro, os erros do passado. A questão do nazismo, a questão do racismo, a questão do antissemitismo. Então, assim, as pessoas se respeitam, as pessoas respeitam os outros. Isso aqui é a base de uma convivência harmoniosa, ainda mais agora, né, com a chegada de vários refugiados, de várias pessoas de outros países. E
isso funciona muito bem, exatamente porque aconteceu o que aconteceu. Ao contrário do Brasil, que não aconteceu nada, os negros foram escravizados, simplesmente depois libertos, e não foi feito nada para que reparasse essa situação ou para que, né, a conscientização fosse, né, realizada, para que as pessoas tivessem acesso, os negros tivessem acesso à educação, à saúde, a emprego, enfim. Então, eu acho que isso é um tema polêmico, né, mas que eu posso dizer que é, sinceramente, um mito. Pode ser que tenha casos? Com certeza. Existe racismo no Brasil? Claro. Existe racismo na Alemanha? Claro. Existe racismo no mundo inteiro. Entendeu? Inclusive, eu já viajei várias vezes para os Estados Unidos e eu posso dizer, um dos países mais racistas que eu já vi na vida são os Estados Unidos. Infelizmente. Com toda a cultura, com tudo que eles têm de democracia, um presidente negro e etc, etc. Enfim, mas isso não é o foco aqui é a Alemanha. Então o que eu quero dizer é o seguinte, isso é muito mito, isso é simplesmente uma coisa que aconteceu no passado e que hoje as pessoas ainda têm essa cultura de simplesmente disseminar uma informação sem saber realmente como as coisas funcionam. Então então eu queria falar sobre isso, né, os 5 mitos aí que eu acho sobre os alemães, e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí. Se não gostou, será sempre bem-vindo, veja meus outros vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Prost!